Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, meu nome é Matheus. Hoje eu vou fazer a aula número 3, aula de condicionais, né? Bom, então vamos lá. O que são condicionais, né? Condicionais são estruturas que ajudam o computador a tomar decisões. Elas dizem ao programa o que fazer se uma condição for verdadeira ou falsa. Um exemplo: imagine você está dirigindo e precisa atravessar da asa norte para a asa sul. Porém, o eixão, via pela qual você geralmente vai, está fechado. Assim você vai pela W3. Nessa situação, a condição para decidir como seria feito o trajeto era o eixão estar aberto ou fechado. E como ele estava fechado, foi tomada a decisão de seguir pela W3. Um outro exemplo de condição, agora pensando agora um exemplo bobo assim, imagine que você vai sair de casa. A condição é: se estiver chovendo, leva o guarda-chuva. Se não leva o guarda-chuva. Entendeu? Então, a condição só é feita se for verdadeiro o que você está falando. Ah, está chovendo, você leva o guarda-chuva, se não, caso contrário, não. Então, é esse o ponto. Para a questão das condições, na questão de programação, nós temos três tipos de operador: operador lógico, aritmético e, no caso, a estrutura, né? Dois tipos de operador, a estrutura. É, Temos aqui os símbolos, operação e os exemplos, né? Para o símbolo menor, temos a operação menor que ela verifica se aquele número é menor que o outro. 3 é menor que 2? Não, a gente sabe que 3 não é menor que 2, certo? A mesma coisa aqui no operador de maior, né? Maior que 3 é maior que 2? Sim, 3 é maior que 2. Nesse caso, a condição foi verdadeira e seria feito o que a gente queria. Agora temos aqui um operador de menor ou igual, né? Tem o símbolozinho do menor e depois o símbolo do igual. A sua operação faz o que o próprio nome dele já diz, menor ou igual. Ele verifica se o número esquerdo é menor ou igual que o número direito, certo? 3 é menor ou igual a 2? Não, a gente sabe que 3 não é menor ou igual a 2. Um ponto importante é que, bom, deixa eu falar o outro, já vou explicar. Temos aqui o maior igual, que ele vai verificar se o número é maior ou igual a 2. O ponto que eu queria falar antes é o quê? Se nós temos aqui 3 menor que 2, ele vai verificar se o número é menor que 2. O número abaixo de 2. Qual que é o número abaixo de 2? 1, entendeu? Então, essa condição só vai ser verdadeira se o número for menor, menor que 2, incluindo o 1, não incluindo o 2. Para incluir o 2, aí tem que ser o cooperador de igual, entendeu? Um exemplo, vamos supor que você queria verificar se um número 3 é maior ou igual a 3. 3 é maior ou igual a 3? Sim. Por que que ele é maior ou igual? Porque ou ele é maior ou ele é igual. Então, qualquer uma das condições que maior ou igual sejam é, feitas, vamos dizer assim, é verdadeiro. Mais para frente vocês vão pegar melhor o que eu estou querendo dizer. Temos aqui o operador de igual igual. Por que que não é só um igual? Porque a gente usa o operador igual sozinho para atribuir valor a uma variável, né? Vocês viram isso na aula número 2. Igual igual, ele vê se o número for igual ao outro, né? 3 é igual a 2? Não, 3 não é igual a 2, então falso. Agora temos aqui o operador diferente, que ele usa um ponto de exclamação, e o operador de igual, né? Símbolo de igual. Ele é o diferente de. Ele vê se os dois são diferentes. Se os dois for ele é o contrário do igual, né? Se eles for diferente é verdadeiro, se ele for igual é falso. Entendeu? Agora temos aqui outros dois operadores que eles são um pouquinho diferentes dos outros, que é um pouco talvez mais complicado de entender, mas é coisa boba também. Temos aqui o operador que ele usa esses dois e, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu. Ele literalmente significa e. O que que ele faz? Você vai ter duas operações, duas condições. Você tem essa condição número um, depois você tem essa condição número 2. O que a condição número 2 faz? O que que a condição número 2 diz? Nos diz: 3 é maior ou igual a 2? 3 é maior ou igual a 2. Então, isso aqui é a condição verdadeira. Portanto, o 3 é maior ou igual a 2 e 3 é diferente de 2. Sabemos que o 3 é diferente de 2 aqui em cima e também.
logicamente. O que que ele faz? Se qualquer um desses dois for falso, ele retorna falso. Se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele também vai retornar falso. Porém, se os dois for verdadeiro, ele retorna true. Ou seja, o único momento que ele vai retornar que ele seja verdadeiro é que os dois são verdadeiros. Portanto, o primeiro e o segundo caso tem que ser verdadeiro. Se esse aqui for verdadeiro, esse aqui for falso, esse aqui vai ser falso. Se esse for falso, esse aqui é verdadeiro, falso, e os dois ser falso, dá falso também. Então, é isso que ele verifica. Se as duas condições são verdadeiras, ele retorna verdadeiro. Temos aqui o operador de ou, né? Que esse aqui já o caso é um pouco diferente, mas também é bem simples também. É assim como de cima, ele verifica, ele usa duas condições para verificar se ele é verdadeiro ou falso. Então, aqui é o quê? Se ele for verdadeiro em um dos casos, ele vai ser verdadeiro. Tipo assim, se esse aqui for falso e esse aqui for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se esse aqui for verdadeiro e esse aqui for falso, ele vai retornar verdadeiro. Então, qualquer um dos dois que aparecer que seja verdadeiro aqui, ele retorna true, que é o verdadeiro. Entendeu? Vamos ver o que está dizendo aqui. 3 é maior ou igual a 2? Sim, 3 é maior ou igual a 2. Ou 3 é igual a 2? Não, o 3 é diferente de 2. Portanto, esse aqui é falso e esse aqui é verdadeiro. Porém, ele retornou verdadeiro. Entendeu? É esse que o operador de ou faz. Ele verifica se qualquer um dos dois for verdadeiro ou os dois sejam verdadeiros, ele retorna verdadeiro. E ele só vai retornar falso caso os dois sejam falsos. Então, aqui temos operadores aritméticos, né? Que o símbolo de mais é adição, 4 mais 8 2 ou 1 mais 1, 2. Subtração, menos, 8 menos 4 4. O operador de símbolo de divisão, que é a barrinha, né? 16 dividido por 2 8. Operador de multiplicação, né? 8 vezes 2 16. Potenciação, né? Como o exemplo, 2 elevado a 2 é 4. Ou 2 elevado à terceira é 8. E aqui temos um operador aritmético um pouquinho diferente do restante, que talvez... Os outros são mais simples de compreender, né? Porque a gente já tem mais contato. Esse aqui é um módulo que, na verdade, é o resto da divisão. O que que ele faz? Ele pega o resto da divisão por esse número. 8 dividido por 3 não tem divisão exata, certo? Então, qual que é o número mais próximo o número inteiro mais próximo de 3 que multiplica, qual que é o número o mais próximo de 8 que multiplica 3 vezes o x, vamos dizer assim? Seria o 2, né? 2 vezes 3, 6. Se fosse 3 vezes 3, que é o próximo, seria 9, seria maior. Portanto, qual que é o resto da divisão que sobra, né? Você vai falar 3 vezes 2, 6. 8 menos 6, sobra o 2, certo? Então, ele pega o resto da divisão. Isso aqui serve, um exemplo mais prático, vamos supor que você quer descobrir se um número é par ou ele é ímpar. Então, você pode verificar da seguinte forma. Divide esse número por 2, entendeu? Todo número que é par, ele é divisível por 2. Se o resto da divisão for zero, portanto, ele é par. Se o resto da divisão for um, portanto, ele é ímpar. Então, agora vamos para três estruturas principais que nós vamos estudar hoje, que é o if, o else e o else if. O if verifica se uma condição é verdadeira, caso seja, executa a declaração dentro das chaves. Caso contrário, a declaração dentro das chaves não será executada. Eu vou passar para frente, se vocês quiserem dar uma relida aí, pausa, ou dar uma pausadinha no vídeo, mas depois vocês vão entender melhor. Aqui vai um exemplo para ficar melhor para compreender. Aqui utilizaremos se para representar if. Aqui temos um algoritmo para lavar a louça, né? Vá até a pia e pegue um prato. Se o prato estiver sujo, se é o operador if. Se o prato estiver sujo, ó, entre chaves, como ele tinha dito aqui, ó, executa a declaração dentro das chaves. Então, se o prato estiver sujo, lave o prato.
né? Isso se a condição for verdadeira, né? Você vai pegar o prato. Ah, o prato tá sujo, tem que lavar. Se o prato não tiver sujo, não lava. Agora temos aqui um outro exemplo, já mais na questão de código mesmo, né? Temos aqui, inclui a biblioteca Spark.h e o void setup fica vazio, e o loop, né? Que ele vai ficar sempre repetindo o seu código. Aqui, int centímetro spark.ping. O que que isso aqui está fazendo? Está pegando a distância do sensor e atribuindo a variável de cm, né? Pode ser essa distância, talvez seria mais fácil de entender, mas eles colocaram cm porque a distância é medida em centímetros. Então, aqui, if cm, que é essa variável aqui, for menor que 10, ele vai acender a luz vermelha, né? Então, se a condição cm menor que 10 for verdadeira, spark.rgb, aí a condição RGB red, né? Acende a luz vermelha. Vamos para agora a estrutura de controles if, else e else if, né? Como é agora é o else no caso. Else. A estrutura else é utilizada caso a condição contida no if seja falsa, orientando o programa o que fazer quando nesses casos. Assim, executando a declaração contida na chave do else. Então, o que acontece? O else, ele vem depois do if, entendeu? Se a condição do if for falsa, ó, a estrutura else é utilizada caso a condição do if seja falsa, entendeu? Você tem duas condições. Você quer verificar se a de cima for falsa, então ela vai cair dentro da condição de baixo, entendeu? E assim como o if, ele é contido, ou o que você quer que seja executado, é contido dentro das chaves do else. Então vamos aqui para um exemplo. Aqui utilizaremos se para representar if e caso contrário para else, entendeu? Então vamos lá, agora um algoritmo para lavar a louça. Vá até a pia, pegue um prato. Se é o operador de if, o prato estiver sujo, lave o prato. Porém, se essa condição não for verdadeira, o que que acontece? Aí tem o caso contrário, que é o else, ó, que a gente vai usar. Então, se o prato tá sujo? Não, o prato não tá sujo. Então, guarde o prato no armário, entendeu? Se não for feita, se essa condição for falsa, cai nessa condição, tá? Então, agora vamos para um outro exemplo mais aplicado. Que é a mesma coisa que o outro, porém agora vamos acrescentar o else, né? Então aqui, como assim como no outro, né? Inclui a biblioteca, o void setup fica vazio, a distância recebe, o CM recebe spark.ping, que é a distância. Até aqui é tudo a mesma coisa, ó. O if verifica se a distância é menor que 10. Se for menor que 10, ela acende a luz vermelha. Caso contrário, ó, aqui você não precisa colocar condição, tá vendo? Ó? No else você não precisa colocar condição. Caso não for menor que 10, ou seja, maior ou igual a 10, ó, esse aqui não tem igual a 10, tá vendo? Que é o que eu estava comentando lá no começo, na questão do operador menor igual, maior igual. Else, caso não for menor que 10 centímetros, ou seja, maior ou igual a 10, é spark.rgb, RGB blue. No caso, acender a cor azul. Então, aqui que deu para entender se vamos supor que essa condição seja verdadeira. Essa condição não vai ser atendida, entendeu? Se a distância for menor que 10, ele vai acender a luz vermelha. Ela só vai fazer essa daqui se essa daqui for falsa, entendeu? Se essa for falsa e essa for falsa, aí não vai acontecer nada. Não, mentira. É porque aqui não tem condição, né? Se essa for falsa, e não importa se essa aqui vai ser verdadeira ou falsa, porque você não colocou condição. Automaticamente, se essa for falsa, ele cai aqui. Entendeu? Desculpa pelo erro aí, mas é isso. Agora aqui, o else if, que ele é basicamente uma junção do else e do if, entendeu? As estruturas if e else podem ser combinadas. Desta forma, a estrutura else if verifica se o if anterior é falso. Caso seja, verifica a condição composta em else if. Se verdadeira, executa a declaração entre as chaves. Ou seja, assim como os outros, ele vai verificar se, se é verdadeira a condição ou não. Entendeu? Basicamente é isso. Os três verificam se as
se a condição é verdadeira. Se não é verdadeira, ele passa por debaixo. A não ser o else. O else não verifica nada, ele só faz a última. Se nenhum das casos for verdadeiro, ele executa ele. Aqui vamos para o mesmo caso, porém agora implementado o else if. Aqui utilizaremos se para representar if e caso contrário para else. Então vamos lá. Algoritmo para lavar a louça, vá até a pia. Pegue um prato. Se o prato estiver sujo, lave o prato. Caso contrário, se. O que que é isso aqui? A gente não ia usar o caso contrário para else e o if, o se para if. Então, else if, caso contrário, se o prato estiver molhado, seque o prato. Caso contrário, guarde o prato no armário. Então, vamos fazer uma lógica de casa aqui. Vamos supor que o prato não está sujo e o prato está seco, certo? Pegue o prato. O prato está sujo? Não, o prato não está sujo, né? O prato está limpo e seco. Caso contrário, se o prato estiver molhado, seque o prato. Pô, mas o prato não está molhado e nem está sujo. Então, guarda ele no armário. Aqui não tem condição. No caso contrário, não tem condição. Entendeu? Vamos supor agora que o prato está sujo. O prato está sujo, lave o prato. Entendeu? Vamos supor agora que o prato está molhado, né? Que é a condição do meio, né? Se o prato estiver sujo, não, o prato não está sujo. Caso contrário, se o prato estiver molhado, bom, o prato está molhado? O prato está molhado, então seque o prato, entendeu? Ele vai sempre, vamos sempre fazer ou essa, ou essa, ou essa condição. Se qual que aparecer primeiro que for verdadeiro, é a que ele vai cumprir. Enfim, vamos prosseguir aqui. Agora aqui temos uma atividade prática, na verdade é um exemplo prático, né? Vamos lá. Exemplo um. Em uma nova situação, existe uma pilha de blusas de cores sortidas. Sua missão é colocar as blusas azuis em uma caixa e colocar as blusas vermelhas no armário. As blusas de outras cores devem ser deixadas na pilha. A palavra se representa o if, a expressão caso contrário representa o else. Então vamos lá, o que que ele está pedindo nesse exemplo aqui? Você tá na sua casa, a sua mãe acabou de lavar a roupa. Tem um monte de pilha de camisas para você deduzir se ela é azul ou vermelha. Se ela for azul, o que que você tem que fazer? Coloca ela numa caixa. Se ela for vermelha, coloca ela no armário. E as blusas de outras cores devem ser deixadas na pilha. Então, agora, voltando para esse mesmo algoritmo aqui, aplicando esse caso aqui, ao invés de você verificar se o prato está sujo ou se o prato está molhado, você vai verificar se a blusa ela é azul ou se ela é vermelha. Se ela não for azul nem vermelha, o que que você vai fazer? As blusas de outras cores devem ser deixadas na pilha. Entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá pro códigozinho. Aqui utilizaremos se para interpretar if e caso contrário para else. Algoritmo para separar blusas vermelhas. E é o nome do algoritmo, né? Pegue uma blusa. Se a blusa for azul, coloque a blusa na caixa, né? Que é o que a primeira condição diz, ó. Sua missão é colocar as blusas azuis em uma caixa, certo? Então a blusa é azul? Então ela é. Então coloca ela na caixa. Caso contrário, se a blusa for vermelha, ou seja, aqui é a outra condição, ó. Caso contrário, se, que é o else if. A blusa é vermelha? é, a blusa, ela não é vermelha, porque... Bom, agora para outro exemplo, né, pessoal? Vamos começar de novo aqui. Se a blusa for azul, coloca a blusa na caixa. Caso contrário, se a blusa for vermelha, coloque a blusa no armário. Caso contrário, devolva a blusa na pilha. Como vocês podem ver, um caso que eu vou chamar um pouco mais de atenção novamente, é que o se e o caso contrário se, que é o else if, é somente os dois que têm condição. O último não tem condição, tá vendo? Então você sempre tem que deixar essa condição por último. Então agora vamos para pensar aqui, vamos fazer um exemplo que a blusa é vermelha.
Ah, a blusa é azul? Não, a blusa não é azul, a blusa é vermelha. Então, caso contrário, se a blusa for vermelha, o que está dentro do parênteses? Coloque a blusa no armário. Então, essa é a condição. Se a blusa não for azul nem vermelha, o que acontece? Você vai devolver ela para a pilha. Agora aqui temos o mesmo exemplo daquele anterior, né? Só que agora, aquele da distância, no caso, né? Só que agora você vai verificar para mostrar a cor vermelha, verde e azul, né? Então aqui, se tiver certinho, né? Coloca a biblioteca, os H, você vai atribuir a variável centímetro à distância que está no sensor. Se a distância for menor que 10, mostra a cor vermelha. Caso contrário, se a distância for igual a 10, ó, igual, né, que é aquele operador que a gente viu, for igual a 10, mostra a cor verde. Se não for nem menor que 10, nem igual a 10, então ela é maior que 10, certo? Não tem como ela ser menor que 10 igual a 10. Então, o que que sobra pra gente? Maior que 10. Então, o que que o sinal faz? Caso não for menor ou igual a 10, ou seja, maior que 10. Então, o que acontece se ela não for nem menor que 10 igual a 10? Ela acende a luz azul, que significa que que a distância é maior que 10, né? Então, agora vamos para uma atividade prática, né? Acredito que deu para vocês pegarem bem a ideia. Vamos ver o que que a atividade prática um nos está pedindo. Desenvolva um programa que lê os valores dos sensores de linha esquerdo, central e direito e realiza diferentes movimentos com base nesses valores. Se a leitura do sensor esquerdo for menor que 500, o robô deve andar para frente. Se a leitura do sensor central for maior que 500, o robô deve andar para trás. Se a leitura do sensor direito for igual a 500, o robô deve girar 90 graus. Adicione um pequeno atraso de 100 milissegundos entre as leituras para evitar leituras muito rápidas. Então, vamos dar uma olhada melhor no que esse programa está dizendo para a gente. Vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. Desenvolva um programa que lê os valores dos sensores de linha esquerdo, central e direito. Bom, aqui, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente verificar a distância do sensor esquerdo, central e direito, né? Então, logicamente, a gente tem que pensar o quê? Vai atribuir uma variável esquerda, central e direita, que ela vai receber o quê? Cada uma dessas variáveis vai receber os valores da distância de cada um dos sensores. Então, seguindo a lógica desse aqui, ó, aqui nós pegava só a distância ele vai medir a distância do sensor do Spark, de onde o sensor está para frente, certo? Então aqui ele vai ver para frente se a distância, qual é a distância, né? Beleza, ele viu qual que é a distância aqui. Essa só tem uma variável, né? Esse é o que eu queria dizer, afinal, né? É, int cm igual a spark.ping. O que que eu queria dizer era, aqui ele está pedindo três variáveis, esquerdo, central e direito, e nesse aqui só tem uma, tá? Eu confundi um pouco aí, mas era só isso que eu queria dizer mesmo. Tá, agora nós temos a questão das condições. Se a leitura do sensor esquerdo for menor que 500, o robô deve andar para frente. Então aqui, if a leitura do sensor esquerdo, que a gente já atribuiu uma variável para ela, for menor que 500, o robô vai andar para frente. Se a leitura do sensor central for maior que 500, o robô deve andar para trás. Ou seja, você vai pegar a variável que você atribuiu para central, vai verificar se ela é maior que 500. E se ela for maior que 500, o robô vai andar para trás. Entendeu? Então, a condiçãozinha aqui é maior e aqui é menor. Agora vamos para a última, né? Que é o else. Não, esse não é else, né? Esse é o if. Se a leitura do sensor direito for igual a 500, o robô deve girar 90 graus. Ou seja, virar para a direita, né, pessoal? Adicione um pequeno atraso de 100 milissegundos entre as leituras para evitar leituras muito rápidas. Então, o que acontece? É, Quando ele está no loop, ele sempre ele lê todo o seu código e vai repetir de novo, vai ficar sempre repetindo. O que que ele quer nos dizer? No final, você vai fazer todo o seu código. No final do seu código, você vai colocar um delay de 100 milissegundos, certo?
Então, você faz o seu código, no final dele você vai colocar, antes essa última chave, você vai colocar lá, delay, a parênteses, 100, fecha parênteses, entendeu? E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar o, o código, se você for fazer, dá uma pausadinha no vídeo. Bom, esse aqui é o nosso código para esse programa, esse primeiro programa. Bom, aqui nós começamos, assim como todos os outros, inclui a biblioteca, spark.h, o void setup a gente deixa vazio. Aí aqui tem o void loop, que ele vai ficar repetindo o que a gente quer. Ó, aqui o que eu estava querendo dizer antes, ó, talvez ficou meio confuso. Você vai atribuir int a variável leitura esquerda, né? Que você quer que ela seja um número inteiro. E ela vai, o que que ela vai receber? Spark.line_left, né? Ela vai receber a leitura do sensor esquerdo. Spark, ó. Int leitura central recebe Spark.line_center. Int leitura direita recebe Spark.line_right. Aqui você poderia colocar o nome que você quiser, tá, pessoal? Só o que a gente colocou aqui mesmo. Agora aqui vai verificar a leitura do sensor esquerdo. Ó, qual que é a primeira condição nossa? Se a leitura do sensor esquerdo for menor que 500, o robô deve andar para frente. Então aqui, se a condição leitura for menor que 500, spark.move_forward, move o robô para frente. Agora, leitura do sensor central. Else if, caso contrário, se leitura central maior que 500 e spark.move_backward. No caso, vai mover o spark para trás, que é a condição que ele está pedindo para a gente, certo? Agora temos aqui a última condição, que é o else if, leitura direita maior que 500, spark.moveRight, gira 90 graus para a direita. Ou seja, pessoal, esse aqui é um código bem interessante, que você percebe que você não necessariamente vai precisar usar o else. E nem necessariamente você também vai precisar usar o else if, entendeu? Você pode usar só o if, ou só o if else, ou só o if else if, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E aqui no final tem o delayzinho, né? Como eu tinha comentado antes, o delay de 100 segundos. Eu acho que eu não falei sobre o ponto e vírgula, mas é isso. Vamos para a próxima atividade prática. O que que essa próxima atividade prática nos diz? Desenvolva um programa que lê os valores dos sensores de linha esquerdo, central e direito e aciona diferentes luzes RGB com base nesses valores. Se a leitura do sensor esquerdo for menor que 500, ligue a luz vermelha. Se a leitura do sensor central for menor que 500, ligue a luz verde. Se a leitura do sensor central for menor que 500, ligue a luz azul. Caso contrário, desligue todas as luzes, adicione um pequeno atraso de 100 milissegundos entre as leituras para evitar leituras muito rápidas. É, Pessoal, aqui, esse daqui é muito parecido com esse mesmo código aqui, sabe? Mas vamos lá. Essa atividade está nos pedindo? Você vai declarar três variáveis, que é as mesmas, né? Leitura esquerda, leitura central e leitura direita. Que ela vai receber as mesmas spark.line left, spark.line center e spark.line right. Certo? Essas são as variáveis que nós vamos ter no nosso programa. Porém, o que ele quer que executa é diferente. Antes, ele queria que você movesse o robô, né? Vai para frente, vai para trás, vai para direita, entendeu? Agora, o que que ele quer que faz? Ele quer que você acione diferentes luzes, dependendo da condição. E vai mudar a condição também, né? Porque nesse daqui, ó, leitura esquerda é menor que 500, leitura esquerda é maior que 500, leitura direita é maior que 500. Esse aqui, como você pode ver, ó, se a leitura do sensor for menor que 500, se a leitura do sensor central for menor que 500, e por fim, se a leitura do sensor direito for menor que 500. Ou seja, para ele executar uma das três, todas eles têm que ser menor que 500. Então, leitura esquerda menor que 500, leitura central menor que 500 e leitura direita menor que 500 também. É, O que que ele quer que faça para cada uma delas? Se a leitura do sensor esquerdo for menor que 500, você vai ligar a luz vermelha. Se a leitura do sensor central for menor que 500, você vai ligar a luz verde.
E se a leitura do sensor direito for menor que 500, você vai ligar a luz azul. Ou seja, o primeiro é luz vermelha, o segundo é verde e o terceiro é azul, certo? Só que aqui tem um diferencial também, que é o quê? Caso contrário, desligue todas as luzes. Adicione um pequeno. Bom, isso aqui já é a mesma coisa, né? Caso contrário, desligue todas as luzes. Ou seja, em vez de aqui acabar com else if, né, com a leitura direita menor que 500, como é que ele vai acabar? Else apague todas as luzes, entendeu? Aí você tem que colocar a funçãozinha, né? Spark, ponto, blá, blá, blá. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar o resultado do nosso código. Bom, como todos os outros, começa da mesma forma. Você inclui a biblioteca do Spark, void setup, void loop, né? Aqui, ó, lembra de que eu falei anteriormente? Recebe as três variáveis da leitura esquerda, central e direita. Ó, agora aqui que é a parte diferente, né? Leitura esquerda menor que 500, spark.rgb, RGB underline red. Ou seja, ele vai ligar a luz vermelha. Agora, qual que é a outra condição? A leitura central for menor que 500, né? Caso contrário, se. Ou seja, se a primeira for falsa, cai nessa daqui, né? Então, spark.rgb, RGB underline green, acende a luz verde. Else if, caso contrário, se. Leitura direita menor que 500, spark.rgb, RGB underline blue. Ou seja, liga a luz azul. Se nenhuma dessas três for verdade, o que que vai acontecer? Ele vai desligar todas as luzes. Ou seja, se a leitura esquerda for maior que 500, se a leitura central for maior que 500 e a leitura direita for maior, ó, maior ou igual, né, pessoal? Tanto é maior ou igual, se qualquer uma delas for maior ou igual a 500, você vai desligar a luz. É isso que acontece. E no finalzinho do código, você espera o delay de 100 segundos. Então, agora, a terceira e última atividade prática agora, né? Desenvolva um programa que lê o valor do sensor de distância e realiza diferentes movimentos com base nesse valor. Se a leitura do sensor de distância for menor que 20, o robô deve andar para frente. Se a leitura do sensor de distância for maior que 50, o robô deve andar para trás. Se a leitura do sensor de distância estiver entre 20 e 50, inclusive, ó, isso aqui é importante, o robô deve girar 90 graus. Adicione um pequeno atraso de 100 milissegundos entre as leituras para evitar leituras muito rápidas. Então vamos lá. Essa aqui já é um pouco diferente porque ela não vai ter as três variáveis como essa aqui, ó. Lembra lá do começo, ó? Deixa eu voltar aqui para trás. Ó, essa aqui só tem só uma variável, tá vendo? Que é o que ele está pedindo. Ó, opa, aqui, isso. Desenvolva um programa que lê o valor do sensor de distância. Ele só está pedindo uma variável, ele não pediu mais. Você vai pegar essa variável, se você vai pegar essa variável e fazer o quê? Se a leitura do sensor de distância for menor que 20, o robô deve andar para frente. Se a leitura do sensor de distância for maior que 50, o robô deve andar para trás. E se a leitura do sensor de distância estiver entre 20 e 50, inclusive, o robô deve girar a 90 graus. Então, aqui, pessoal, tem duas formas, assim que eu pensei, que tem como resolver isso aqui. Tem como você fazer da seguinte forma. Você vai verificar se a leitura do sensor de distância for menor que 20, o robô vai andar para frente, certo? Então, a parte então, if se a distância, vamos colocar que a distância, a variável cm seja a distância, né? Usando o exemplo anterior. If distância menor que 20, spark.moveForward, né? Mover o robô para frente. Se a leitura do sensor de distância for maior que 50, o robô deve andar para trás. Ou seja, é, else if distância maior que 50, spark.moveBackward, certo? E daí você não precisa colocar um outro else if para verificar se a distância está entre 20 e 50, entendeu? Você pode colocar direto o else. Por quê? Se você já verificou se a distância é menor que 20 é falsa e a distância maior que 50 é falsa, então o único distância que ele pode estar é entre 20 e 50, certo? Então, isso aqui.
daí eu vou mostrar as duas formas para vocês de como fazer, porque tem como você verificar logo de primeira, né? Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu usei essa outra forma para vocês verem como é que usa a condição do e, né? Que eu comentei lá no primeiro. Então, vamos lá para ver como é que vai funcionar. Ó, essa aqui é a primeira parte que eu expliquei e tem a outra parte que eu vou explicar depois. Bom, começa igual, você inclui a biblioteca do Spark, o void setup fica vazio. Agora aqui temos o void loop, né? Primeira coisa, ele vai ler o valor de distância, ó. Int distância igual spark.ping. Lá estava int cm, né? Mas não importa, pessoal, o nome da variável não importa. Verificando a leitura do sensor de distância. Se distância for menor que 20, o spark.move forward, né? Vai mover o spark para frente. Caso contrário, se distância é maior que 50, spark.move backward. Ou seja, vai mover o spark para trás. Se nenhuma dessas duas for verdadeira, o que acontece? Spark.moveRight, né? Vai girar ele para a direita. Mas por que que a gente não colocou uma condição que se ele for maior ou igual a 20, menor ou igual a 50? Porque a gente já verificou se ele é menor que 20, maior que 50, você já pode mandar ele, no caso, se, ele não, se nenhuma dessas duas for verdadeiro, ele está entre 20 e 50, entendeu? Daí no finalzinho você dá o delay de 100 milissegundos. Aqui também segue o mesmo raciocínio até o int distância. Só que agora, aqui o que eu queria fazer, eu queria que vocês dassem uma lógica para vocês de como é que você faria para verificar se para usar o operador lógico e, entendeu? Então aqui, se a distância for maior ou igual a 20 e distância menor ou igual a 20, o que que tem que fazer? Tem que mover para a direita, né? Ou se não, girar os 90 graus para a direita, né? Tanto faz. Então, distância maior ou igual a 20 e distância menor ou igual a 50, spark.moveRight. Só que esse código é meio ineficiente, né? Esse aqui é um pouco mais eficiente, mas não importa por enquanto, sei lá. É, Então, o que que ele vai acontecer? A distância é maior ou igual a 20? Pô, a distância ela é maior ou igual a 20. Vamos colocar aí esse exemplo, né? A distância ela é maior ou igual a 20. E a distância ela é menor ou igual a 50? Não. Ela não é menor ou igual a 50. Então, ela é maior que 50. Portanto, se isso aqui for falso, isso aqui não vai ser feito. Qualquer um, lembra que eu comentei no começo da aula. Qualquer um das condições que for dada e ela for falsa, ele cai no de baixo. Então, caso contrário, faz o extremo, né? Else if, caso contrário, se distância menor que 20, spark.moveForward, certo? Se ela não está entre 20, não está entre, se ela não tá, se ela não é, se ela é maior que 20, ela, não, pera. Se a distância, ela não é maior ou igual a 20, não é menor ou igual a 50 e não é menor que 20, então ela só pode ser maior que 50, entendeu? Então essa aqui eu queria só mostrar mais ou menos como é que é implementado o operador lógico E. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido muito bem o conteúdo. E é isso. Muito obrigado.